tem tido algumas conquistas de modo particular pelo trabalho incansável que você fazia, né? Pelos seus reclamos que você fazia. Alguma coisa tem acontecido, né, Jacques? Seu Moisés, eu quero primeiramente para o prefeito Dimas, Fica à vontade. Tá lá em Brasília, trazendo mais articulação, mais projetos, mais ideias para o município de Lagoa Itaenga, pessoa cujo qual eu tenho total respeito, admiração, e também para o meu vice-prefeito Estênio, que é meu amigo, companheiro de luta e jornada, mandar aquele abraço, né, duas pessoas muito importantes para mim nessa jornada, né, e dizer que a gente já veio aqui outras vezes no programa, falar como a gente pegou, a situação da política de juventude no município, o que a gente fez, mas hoje eu não quero falar do passado. Eu vim aqui falar do futuro, do que está sendo construído, do que está sendo pensado e sonhado e daquilo que já foi conquistado acerca desse... Eu nem vou falar um ano, porque o ano passado foi onde a gente articular, cobrar, ganhar musculatura, mostrar aos gestores municipais que a política de juventude era importante para o município e em cerca de 4, 5 meses a gente já tem aí um grande impacto. A Casa da Juventude já se torna referência de Lagoa de Itaenga na região. A gente caminha para voltar a ser referência no estado de Pernambuco e assim atrair os olhos de outras empresas, de empresas como o Porto Digital, que desenvolvem programas de startups dentro das políticas de juventude em diferentes municípios, para aqui, para Lagoa de Itaenga, né? Ô Jacques, nós sabemos que Lagoa de Itaenga vivendo esse momento muito importante, um momento de tranquilidade, um momento em que o clima de satisfação em todas as camadas sociais do nosso município, isso é muito patente, né? O nosso prefeito tem aí uma gestão com 87% de aprovação, né? Isso quer dizer que em cada 10 pessoas, quase 9 pessoas, né, estão aprovando o modelo de gestão. E você, com esse trabalho voltado para a juventude, para as camadas mais jovens de Lagoa de Itaenga, claro que também está sendo contabilizado aqui nessa avaliação da nossa população. E o que dizer, como é que a gente poderia, Jackson, avaliar o entrosamento da prefeitura com as ONGs do município? Eu digo, seu Moisés, particularmente que isso é resultado de time. O prefeito, ele tem um time muito capacitado, de tirar o chapéu, um time de secretário que não mede esforços para fazer as coisas acontecerem em sua maioria, né? E em relação às organizações não governamentais, né, eu particularmente eu tenho uma relação muito amistosa com todas, né? Frequento muito, estou sempre no Condica, inclusive mandar um abraço para Edna e Preta, dialogo muito com as meninas, porque eu acredito que principalmente em um setor tão abastado, né, que é o setor de criança, juventude, adolescente, a gente tem que manter diálogo para fazer a política pública acontecer e chegar para quem está na ponta. Então, é inegável a gente olhar para os avanços que a cidade conquistou e não reconhecer o trabalho que foi feito pelas essas entidades no município. A gente reconhece isso muito bem. Conexão Social, Cedilha, a própria Raio de Luz, a Seco, Geração Futuro, a Giral, que é uma instituição que está caminhando para se findar nas trincheiras do município de Lagoa de Itaenga. E tenho dito que foram inspirações em dado momento para mim, desde o início do que eu entrei na gestão. Quando eu entrei logo na gestão, que a gente iniciou em janeiro, com a equipe da Política de Juventude do município, eu fiz uma visita. Visitei o CERTA, visitei outras instituições para entender esse processo, né? Porque eu digo, na política a gente entra não sabendo de tudo. A gente entra com muita vontade de fazer e quando a gente entende o processo da máquina pública, a gente organiza isso e a gente tem que ter as estratégias certas. E eu digo sempre, uma das estratégias fundamentais é conhecer, estar apto ao conhecimento. E as entidades sociais de Lagoa de Itaenga e da região foram fundamentais para o que está sendo desenvolvido hoje na Casa da Juventude. Certo. Os cursos, Jackson, ali desenvolvidos, a gente pode dizer que hoje temos frutos a contabilizar? Sim, veja bem. Desde o início, as políticas ofertadas pela Casa da Juventude, a gente não foca só em uma questão midiática, de ofertar o curso, fazer um ciclo e largar o jovem ali à mercê das oportunidades do mercado. Eu digo sempre, a gente tem que focar muito no resultado. A toda a equipe da Casa da Juventude, quando a gente senta para planejar algo, eu digo, a gente vai focar no resultado, no que essa atividade vai entregar. Então, a gente iniciou fevereiro com alguns programas. A gente conseguiu bater um quantitativo de mais de 100 jovens já em torno aí de março com os programas, né? E a gente tem o programa ECOA, que é um programa para jovens beneficiários adolescentes,
que tem uma parcela densa da zona rural da Camboa, então a gente trabalha com mídia, comunicação, trabalha com produção textual, com arte, com diversos eixos. A gente tem um curso de inglês, que é um curso que tem muita aderência, os meninos gostam muito, a primeira turma já vai ser formada no final desse ano. A gente tem também o programa Forma E, que nesse primeiro ciclo, semana passada, não sei se você ouviu nas redes sociais, entregamos 22 certificados a jovens, meninas mães, como epiladoras, né, aqui no município de Lagoa de Itaenga. E a oferta desses cursos, seu Moisés, há um diferencial muito grande, porque, veja, eu poderia abrir as inscrições, botar os meninos para terem o ciclo formativo e fechar, mas, por exemplo, o Forma E mesmo, né? Muitas dessas meninas, os relatos foram surpreendentes. Em um momento muito difícil, né? Por questões pessoais, que eu estava ali um pouco balançado, sem saber se de fato iria permanecer à frente da política de juventude. E eu tive uma experiência de troca com essas meninas, que foi justamente o momento que a gente fez de troca, que a gente queria ouvir a perspectiva delas, enquanto meninas, mães e jovens, né? E aí eu digo que foi uma tarde muito choro, todo mundo chorava, se abraçava, e a gente teve um momento de troca muito intenso. Eu quero mandar até um abraço para as meninas, né, de a gente compreender a realidade, que às vezes a gente está em um processo, o processo político ele não é fácil, o senhor sabe, né? Verdade. E principalmente para a gente que é jovem, há uma certa descredibilidade, há uma certa inércia do sistema em relação à política de juventude, mas a gente tem desconstruído isso junto com o prefeito, junto com toda a equipe aqui no município, né? E foi uma troca que ali eu disse, não, é preciso fazer mais, é preciso ir além. E eu acho que essa missão que foi dada a mim precisava passar por uma escola. Eu digo, o ano 2025, enquanto agente público e transformador, ele foi uma escola para mim. Eu acho que eu aprendi tanto com as pessoas, com a vida pública, com todo mundo. Eu aprendi demais. E agora, em 2026, cada ação, cada planejamento, eu levo comigo todo o aprendizado que foi adquirido em 2025. E a gente fez o curso, as meninas até disseram, a gente não quer sair da Casa da Juventude, não. A gente não quer, porque teve menina que disse, faz 3 anos, Jacques, que eu não saio de dentro de casa. Que eu só sei o que é cuidar de menino, levar pra escola, fazer comida. E eu tô aqui, tô conversando, eu tô fazendo curso, tô tendo atividade interativa. Então, pra mim, isso é uma oportunidade única de sair de uma ansiedade, de uma depressão. Então, veja, não foi só o curso, entregar o ato de entregar um diploma, mas de envolver novamente no ciclo da sociedade. Usando uma palavra nova, é a tal da empatia, né, Jorge? Justamente, aquele indivíduo. Então, toda a atividade da Casa da Juventude ela é voltada para esse eixo, principalmente da ressocialização, da reinclusão, né? E nesse eixo a gente trabalha. Recentemente, a gente teve com a governadora do estado de Pernambuco, né? E a governadora do estado de Pernambuco fez o maior investimento do Brasil em política de juventude. Temos acompanhado. Foi o maior investimento. E Lagoa de Itaenga está tirando frutos também. Mais de 6 milhões de reais investidos no estado de Pernambuco. Então, de tirar o chapéu, sem discrepância nenhuma, sem olhar a bandeira partidária de nenhum município. Os 184 municípios foram beneficiados e aqueles que não foram é porque ainda não regulamentaram a questão documental. Então, assim, eu e o Dimas estivemos com ela, recebemos equipamentos de tecnologia e, assim, é um momento épico da gente reconhecer. Inclusive, eu até nos momentos de encontro na Secretaria Estadual, eu brinco, porque Raquel Lira, ela foi a primeira secretária de Criança e Juventude do estado de Pernambuco. E na época, nem era secretária, era um departamento. Então... E depois, vendo a importância do trabalho dela, os deputados, junto com o governador na época, né, o Eduardo, resolveu fundar a Secretaria Estadual de Criança e Juventude. Então, veja, eu brinco muito com os meninos e digo, é um trabalho que precisa ser reconhecido, precisa atingir massa populares e outros setores para que a gente atinja, porque quando a gente fala dessa questão, a gente não está falando da efetivação de uma política para criar um status, para dar um título a alguém. A gente está falando porque ela é importante. E quando a gente tem isso garantido por lei, a gente tem mais singularidade no que tange a eficiência do trabalho do serviço público atingir aquele público. Então, a gente dialoga, brinca muito com isso lá na Secretaria Estadual, inclusive mandar um abraço para a minha secretária, Anne Teles, né, de falar sobre isso abertamente e compreender que o processo político ele tem etapas. Cada uma delas é fundamental. Você hoje é universitário, né, Jackson? Estou concluindo o curso e já estou pensando em iniciar outro, porque minha formação é na área de saúde e tenho uma enorme paixão pela área social e política, né? Aí já estou querendo, no segundo semestre, iniciar outro curso, né? Que é o curso ou de Ciências Sociais ou de Ciências Políticas, porque eu falo que eu me identifico, né? É a pré-candidata
Juliana de Chaparral, ela tem uma frase que diz fazer vida na vida das pessoas, né? E eu acho essa frase, assim, um pouco... Ela é pegajosa porque eu acho que quem tem propósito compreende a sua utilidade à sociedade, entende bem o significado disso e tem sido gratificante poder fazer vida na vida das pessoas. E só entende isso quem amadurece na Sim, vida com sim. dificuldade, né? Você ainda é muito jovem, mas certamente você já tem uma história a contar, né? O trabalho que você desenvolve agora voltado para a juventude de Lagoa de Itaenga, ele está se amadurecendo no dia a dia com experiências que você traz da sua própria vivência, né? Quero crer que você não é filho de usineiro aqui em Lagoa de Itaenga, né? Meu pai é Natal, que vive ali em você teve dificuldades, né? Sim. E você hoje já pode contabilizar vitórias, né? Sim. Que são frutos colhidos através dessa dificuldade. E você, eu quero aqui fazer uma declaração particular, né? Mais uma vez, que eu admiro em você a sua persistência, né? Você é resiliente, né? Você é determinado a alcançar as coisas. E a gente sente que Lagoa de Itaenga, na gestão do prefeito Dimas, em todos os setores tem ganhado muito. E quando a gente entrevista alguém que é ligado a essa gestão e que tem um comprometimento que você tem, a gente pode dizer que verdadeiramente o que a população de Lagoa de Itaenga vem aprovando é a gestão que verdadeiramente tem frutos, né? Sim, e está mostrando à sociedade. A gente iniciou a política de juventude do zero, a gente temos uma meta, um planejamento, um plano de trabalho anual. E essa meta era que a gente conseguisse atender até o final do ano 300 jovens pela Casa da Juventude, beneficiados pelos programas da Casa da Juventude. E a gente foi trabalhando, fazendo um trabalho de formiguinha, indo até o gabinete do prefeito, conversando. Prefeito, o Dimas, ele conhece minha forma de trabalhar, que é o seguinte: eu sento com ele e eu digo, me dê a oportunidade, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Se der errado, pegue na minha orelha, mas se der certo, que vai dar, porque eu me esforço muito para as coisas dar certo. Tem dado certo. Eu não meço esforços. O pessoal da Casa da Juventude, minha equipe, eu quero mandar um abraço, Fábio, Tamir, só o Júnior Rosa, que é um amigo que eu conheci na vida pública, que é gente fina, de primeira qualidade, o Arthur, o Everton, Javison, Dete, toda a equipe da Casa da Juventude que faz a política lá acontecer. Mas eles até dizem, eu acho que tu deveria trazer a cama para cá. Porque tu entra aqui de 8 horas da manhã e sai de 6, 7 da noite. Tem dia que sai de 8. Eu digo, é porque eu durmo e acordo pensando em trabalho, no que vai fazer, como vai ser amanhã. E quem eu tenho que cobrar pra gente ter esse resultado, pra conseguir esse material. E a gente iniciou a política de juventude aqui no município do zero. A meta era que até dezembro a gente atendesse 300 jovens. E hoje, pelos os programas que já temos e os que lançamos, sem o curso de espanhol, que foi lançado recentemente, que as aulas vão começar semana passada, mas contando com o curso de informática, a gente já tem 270 jovens beneficiados, e com o curso de espanhol a gente passa a margem de 300. Aí eu estava dizendo até o Dimas, até final de ano eu vou drobar a meta, vai ser 600. Ô Jackson, nós sabemos da grande responsabilidade que é lidar com o ser humano independente da sua faixa etária, né? Sim. Se vai lidar com o idoso, um compromisso tremendo, né, pelas suas fragilidades, né, pelas suas dificuldades, às vezes até motoras, enfim, né, todas as camadas da sociedade têm suas vulnerabilidades. E com relação aos adolescentes, aos jovens, né, que ali a Casa da Juventude recebe especialmente esse público, nós sabemos das dificuldades que tem uma sociedade pobre como é a sociedade itaenguense, né? Não somos uma sociedade miserável, de miseráveis, mas temos também a nossa fatia de pessoas, né, com dificuldades. Por exemplo, a gente sabe que aqui em Lagoa de Itaenga é algo que nos dói em dizer isso, mas temos aqui precocemente muitas mães de família, não é? E como é que vocês têm trabalhado essa questão lá na Casa da Juventude? Bom, eu acabei de falar do Forma E, que é um ciclo formativo que a gente foca nas especificidades da juventude. O primeiro foi para meninas mães. E eu de antemão já anuncio, a gente vai lançar semana que vem o segundo ciclo, onde serão 40 vagas. Então a gente vai lançar um curso de operador de máquina pesada, que será ofertado no turno da noite na Casa da Juventude, para meninos, jovens, pais, e o curso de modelagem em gel, que a ideia é que esse curso beneficie 50% das vagas meninas jovens da zona rural e as outras 50% das vagas para a questão da zona urbana. Então a gente foca nesses eixos específicos. Veja bem, hoje com o avanço, inclusive a gente está até no mês de conscientização ao abuso sexual, mas com o avanço do acesso à tecnologia, com o avanço da hipersexualização de crianças e adolescentes,
da ausência do debate escolar sobre educação sexual, né, que a gente trata isso como um tabu muito grande, a sociedade ainda vê isso. A gente tem essa problemática, a questão do casamento precoce, da gravidez precoce na adolescência. Mas aí eu digo que é uma missão muito densa, porque a gente vê aumentando hoje o número de diagnóstico de crianças portadoras do espectro autista, e muitas dessas crianças não são crianças que nasceram 10, 20 anos atrás, não. São crianças que nasceram na faixa etária de 10 anos. E muitas dessas mães são jovens. Então, para o senhor ver a complexidade do trabalho que tem que ser feito, que é, a gente tem que analisar a condição do filho, a condição da mãe, para a gente lançar a intervenção política correta, né? Na última passeata que teve, né, do Abril Azul, eu até falei, né, convidei os vereadores, disse que a gente tinha muito que avançar, porque na campanha, durante a efetivação do plano de governo, eu defendia que inclusão não é só o acesso à terapia, mas é a criança portadora do aspecto autista e a família estar incluída na cultura, na juventude, no esporte, é incluir e não isolar esse eixo apenas o que tange ao acesso à terapia, pelo contrário, isso é garantia de direito, né? Mas aí a gente tem essa complexidade e a questão do investimento. Ninguém faz política pública sem investimento. Se for investido o mínimo, precisa de investimento. Se for investido o que puder, melhor ainda, mas precisa de investimento. Então a gente tem trabalhado dessa forma. A gente está estudando, fazendo estudo para ver se a gente abre alguma não, a gente já tem atividade planejada, mas para jovens portadores do aspecto autista, porque a gente já tem muitos jovens na faixa etária de 14 a 29 anos de idade que são portadores do aspecto autista, mas que só estão inclusos no eixo da terapia, no que o município pode suprir com a terapia. Então, em breve, a gente vai estar conversando com o TEA, com os centros, visitando outros municípios, estou articulando algumas visitas a outros municípios que já têm essa política implementada para a gente trazer esse público também para a Casa da Juventude. Ô Jacques, vocês têm recebido lá no dia a dia da Casa das Juventudes apoio tipo assim, um apoio técnico? Por exemplo, você tem lá a presença de um adolescente, de uma mãe precoce, por exemplo, né? E ela traz um relato, e você não tem ainda o preparo científico para lidar com essa questão. Vocês têm trabalhado isso? Eu já comuniquei à Secretaria de Saúde a necessidade do atendimento psicológico à Casa das Juventudes. Eu acredito que no segundo semestre a gente já esteja ofertando esse atendimento lá, porque tem que ver toda a questão da rede de atendimento. E a Secretária da Mulher, um abraço para minha amiga Solange, tem sido fundamental, né? A gente já identificou alguns casos de violação, né? E a gente sempre conversa, Solange, tem esse caso aqui, vamos fazer alguma atividade, vamos articular como a gente pode intervir, porque muitas vezes não se sente a abertura de se abrir com a própria secretaria, com um delegado, com um agente da lei, mas ali no círculo, onde só tem jovens conversando suas dores, compartilhando, acaba que em um momento aquela violação, aquela necessidade seja falada. E uma palavra pode fazer muita diferença. Eu recebi uma cartinha recentemente, né, o professor de inglês me entregou, de uma jovem falando que ela tinha sofrido uma situação e não queria participar da aula, só queria estar ali, estar sentada, mas não queria participar da aula, né? E eu disse, poxa, mais um relato, então olha o trabalho que a gente está fazendo aqui. Deixa ela lá sentada, porque ela está aqui, está descontraindo a mente, mas vamos ver uma forma da gente intervir. Aí a gente está juntando esses relatos, fazendo um grande complô, e eu acredito que no segundo semestre a gente já vai estar ofertando o atendimento psicológico e desenvolvendo atividades com as outras secretarias, que a Secretaria da Mulher, eu repito, tem sido fundamental na garantia de direitos das mulheres e adolescentes itaenguenses. Você falou aí de atividades profissionalizantes, né? Todo curso pode surgir como uma profissão na vida, principalmente do jovem e do adolescente. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder daqui a pouco, porque a gente vai fazer uma paradinha agora, vai ser bem rapidinho. A pergunta é a seguinte: quem hoje, o jovem, o adolescente, independente dele querer participar de um curso, de uma formação ou não, o que ele encontra na Casa da Juventude, além da sua simpatia? São 12h33, nós voltamos daqui a pouquinho. Rádio Itaenga 98,5. Rádio Itaenga, 19 anos no ar.
Atenção, comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral informa que houve mudança de local de votação das seguintes sessões eleitorais do município de Lagoa de Itaenga. Todas as sessões que funcionavam no Centro de Artesanato foram transferidas para o novo Tristão Ferreira Bessa. As sessões 93, 94, 114, 116 e 117 que funcionavam no Itaclube foram transferidas para a creche João Caetano da Silva. As sessões eleitorais 79, 80, 81, 82 e 83 que funcionavam no Colégio Municipal João Vieira Bezerra foram transferidas para a creche João Caetano da Silva. No Itaclube permanecem as sessões 67, 68, 91 e 92. No Colégio Municipal João Vieira Bezerra permanecem as sessões 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78. Atenção, não houve alterações das sessões que funcionam no prédio do antigo Tristão Ferreira Bessa, nem nos demais locais de votação. A partir de então, qualquer jovem que tenha 15 anos completos poderá tirar seu título eleitoral. Basta agendar e comparecer no Fórum Eleitoral de Feira Nova. Comunicado da Justiça Eleitoral. Cuidado, muito cuidado com a doença de Chagas. Ela é uma doença parasitária, transmitida pelo inseto triatomínio, conhecido como barbeiro. Como a doença pode alcançar a pessoa? O contágio não é pela picada, mas sim pelas fezes que o barbeiro deposita na pele enquanto suga o sangue. Outras formas de transmissão, consumo de alimentos contaminados pelo inseto ou também a transmissão da mãe grávida infectando o bebê, transfusão de sangue ou transplante de órgãos. O inseto gosta de lugares escuros e escondidos. Verifique sempre frestas em paredes e forros de telhados, atrás de quadros, calendários e debaixo de colchões, embaixo de amontoados de lenha, telhas ou metralhas, perto de galinheiros e chiqueiros. Cuidado com o barbeiro. Encontrando o inseto, procure com urgência a Secretaria Municipal de Saúde ou a UBS mais próxima de sua residência. Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, Prefeitura de Lagoa de Itaenga, Secretaria de Saúde Municipal. Agora é mais compromisso com renovação, honestidade e respeito. São 12 horas mais 38 minutos, meio-dia e 38. Estamos falando de juventude, de adolescente, estamos falando da Cagita, Casa das Juventudes de Lagoa de Itaenga, que plenamente está funcionando ali na rua José Venâncio Correia Lima, em frente ao posto Santa Alice. É um endereço muito fácil de ser localizado aqui em Lagoa de Itaenga. Eu falei do Festa Brega, o pessoal me cobrando aqui, mas aí como é que você convida o pessoal para uma festa e não diz a programação? Interessante, né, Júlio? Eu devo passar essa programação agora. O Festa Brega vai acontecer nos dias 29 e 30 de maio, próxima semana, tá, minha gente? Vai ser na Praça Maria Aurora, é o local, e nós teremos como atrações nós teremos Fabinho Choque, Deldo Brega, Deivinho Show, Júnior Neto, Sheldon, Adriele Souza, Rogério Som, Rogerinho, Eduarda Alves e Noara Marques. Aí você me pergunta, e cadê Labareda, que estava na programação? Labareda tem um outro compromisso nesta data e não vai poder estar com a gente neste Festa Brega, ok, minha gente? Então o Festa Brega vai acontecer nos dias 29 e 30 de maio, no próximo final de semana, na Praça Maria Aurora, aqui no centro de Lagoa de Itaenga. E já mais uma vez reforço o convite para a grande abertura de São João, vamos dizer assim, que vai estar acontecendo na quadra do Colégio Municipal João Vieira Bezerra, no dia 31, que será no último domingo do mês de maio. São 12 horas mais 39 minutos, conversando com o nosso secretário de Juventude, aqui no nosso programa, no programa É Bom Saber, nós deixamos para ele uma pergunta antes de irmos para um bloco comercial, ou um bloco de apoio cultural.
A pergunta foi além dos cursos, além das atividades de ganhar conhecimento, o que a Casa da Juventude pode oferecer ou já está oferecendo aos nossos jovens, secretário? É um processo de construção onde a gente quer deixar principalmente a possibilidade de contribuição na própria sociedade de Lagoa de Itaenga, né? Como eu disse, não é só entregar o certificado, mas intervir na reinserção daquela pessoa ao meio social. Então, o curso de tecnologia, por exemplo, mesmo, a gente tem 3 áreas de curso. A gente tem um curso de informática básica, tem um curso de design gráfico e tem um curso de gerenciamento e visualização de dados. Como eu disse, esse curso de gerenciamento e visualização de dados não é um curso comum que se dá, mas a gente está fazendo diferencial. Por que a gente quer trazer ele? São quantas vagas oferecidas? São 30 vagas. 30. Porque, veja, a gente está estudando modelos de startups, microempresas que são implementadas dentro dos setores públicos para efetivar serviço. Então, saber mexer com gerenciamento e visualização de dados é essencial para a efetivação, programação também. Então, para quando eu implementar essa empresa aqui no município de Lagoa de Itaenga, que eu vou implementar, viu? Daqui para o final de 2028 eu implemento. Mas para eu implementar essa empresa aqui, eu vou precisar de profissionais que saibam mexer com gerenciamento e visualização de dados. Mas aí eu não vou precisar contratar de fora, porque eu já tenho formado aqui em Lagoa de Itaenga. Tá entendendo? Sei. Então, é fazer com que o investimento seja feito aqui, que a atividade seja desenvolvida aqui, a contratação seja daqui do município e a economia gire em Lagoa de Itaenga. Então, todo o projeto ele foca nesse estudo, no resultado. Quem serão formadores ou formador desse formador curso? Do curso de informática, a gente está fechando com um rapaz que é formado em tecnologia da informação. O curso de programação e visualização e gerenciamento de dados será ofertado por Blaine, que já atua no município, é coordenador do programa Buscativa, que também está finalizando o curso de Sistema da Informação. E o curso de Corel, de Design Gráfico, será ofertado por outros profissionais que a gente já está fechando e articulando, né? Porque a gente compreende também a especificidade no sentido de que trabalhar com jovem é denso, até nesse sentido. O menino chega e diz, Jacques, eu não posso ir para aula... chegar de 2 horas, porque eu trabalho, se vai almoço em tal restaurante, entrega. Não pode também conflitar com outro horário de eu tenho que largar de tal hora, aí eu escola. Sempre digo, meu Deus, vamos lá. Aí eu vou procurar quem vai ofertar o curso, dizer, olha, a gente vai ter que fazer algumas modificações. A gente vai ter que articular isso para isso, fazer umas mudanças. E aí a gente tem várias reuniões antes da gente fechar quem vai dar aula, porque exige disponibilidade tanto do jovem quanto quem vai ofertar a atividade. Né? Recentemente, mandar um abraço para minha amiga Luzângela, a Lagoa Itaenga tem uma estilista de moda formada, de formação, que atua no município de Caruaru, né? Filha de Misso, que mora na zona rural, né? Acredito que seja esse o nome do pai dela. Mas não ofertava nenhuma entrega para o município de Lagoa de Itaenga. E a gente abriu a escola de moda e a gente tá para evoluir para a parte da costura de roupa. Né? E eu, meu Deus, quem vai dar esse curso de costura? E ela está sendo utilizada. E aí eu disse, não, vou pesquisar. Tem uma menina aqui da Lagoa de Itaenga, estava em Caruaru, mais de 10 anos pelas bandas de lá, costurando para empresas famosas de moda, tudinho. Eu disse, vamos contribuir aqui em Lagoa de Itaenga? Ela, todo prazer, a gente vai começar sábado. Mais de 23 jovens fazendo curso de modelagem e costura, sábado o dia todo, na Casa da Juventude. Tá entendendo? Então é prata da casa, voltando para casa para contribuir com formação para a juventude de Lagoa de Itaenga. Isso aí. Você tem utilizado, e esse é o canal mais, não é só por ser o mais moderno, é porque tem sido também o canal mais eficiente de convocação do público para estar atuando nessas áreas e desfrutando desses cursos através das redes sociais, não é isso? Então você coloca lá uma linguagem de fácil alcance e tal. E como é que as famílias têm recebido isso? Eu digo que a gente tem um programa lá, EcoAR, que beneficia 28 jovens, adolescentes da zona rural, mais da metade da zona rural, lá da Camboa, Tabocas, Caicai. E eu tive que conversar com os pais desses meninos, de ir atrás dos pais, dizer, a gente tem isso aqui para seu filho. E tem até um grupo no WhatsApp onde os pais participam e os filhos participam. Porque eu compreendo que a formação, ela não só tange a Casa da Juventude, mas o eixo familiar também. Né? E a gente conversou com esses pais, eles estão presentes na Casa da Juventude, em reuniões, no grupo, dando informe, né? Recentemente abriram as comportas da barragem e aquela ponte da Camboa, ela fica submersa, né? E teve um aqui que mandou mensagem, olha, meu menino tá doido para ir por as atividades do curso, mas não dá para passar, não tá indo pra escola. Eu disse,
tivesse um helicóptero, eu ia buscar esse menino aí. Porque é essa relação que a gente constrói a formação cidadã de verdade, entre família, instituições e escola. E já podemos ter como frutos do trabalho que vem sendo desenvolvido, né? Então a gente passa nas escolas, a gente procura o menino, pega pela orelha, tem isso aqui. Aí teve um até que disse, em dado momento, estava na escola, disse, mas de tarde é o horário de eu dormir. Eu disse, ó, se você quiser ir para lá, dormir, vá. Porque eu sei que quando eu chegar ele não vai dormir. Você falou aí recentemente, agora nessa conversa nossa, sobre um curso que vai ser oferecido na área de tecnologia, não é isso? E nós sabemos que esse campo hoje é uma fartura de oportunidade, né? Que não acaba mais. Ainda bem, porque às vezes você tem uma formação, mas não tem campo para atuar, né? Até para ganhar experiência daquilo que você sabe fazer. E nós sabemos que nesse sentido aí, nessa área aí, o próprio município tem muita demanda, não é? Então já pode ser um canal para essas pessoas que vão estar participando desses cursos. Começa quando e como é o processo de ser alcançado por ele? Bom, as inscrições estão abertas, as inscrições dos cursos de tecnologia estão sendo feitas na Casa das Juventudes, né? E a gente vai passar nas escolas, mas as vagas já estão se caminhando para encerrar, né? Em um dia são 120 vagas, eu acredito que um dia a gente fez 120 vagas. A gente fez mais de 40 inscrições em um dado momento. Então vai fechar rápido. E o curso ele vai iniciar já no início de junho e tem duração de 6 meses. Os 3 modalidades, tem duração de 6 meses e em dezembro a gente já vai estar entregando os primeiros certificados, né? Então, são horários diversos, a gente tem atividade na terça de manhã, na quinta à tarde, na quarta de manhã, na quarta à tarde, na quinta de manhã, na quinta à tarde, na sexta à tarde e no sábado à tarde, para quem não pode fazer atividade durante a semana. Realmente intensificado. Então, eu digo sempre, a minha equipe lá, a gente tá folgando só no domingo, mas é gratificante. Falando em equipe, eu acho que é essencial, é muito essencial a gente falar de equipe, porque no setor público tem gente que visa muito essa questão do prestígio, seu Moisés, o prestígio. E em dado momento eu tive uma fala com uma pessoa e a pessoa disse muito sucintamente que tudo aquilo ia passar. E eu disse, poxa, mas tudo passa. Tudo, a vida da gente passa, a família passa, o carro passa. Há quem diga que tudo na vida é passageiro, menos o cobrador e o motorista, né? Pois é, mas aquilo que a gente deixa, aquilo que a gente construiu. O que aprender, aí está plantado. Antes de me resumirem a qualquer cargo, qualquer fala que fizeram sobre mim, a qualquer motivo, eu digo sempre, eu olho sempre pro que eu tô deixando, eu olho sempre pro tamanho da obra. A obra exige esforço, exige entrega, e eu tô olhando para isso. Isso tem sido também, eu quero lhe dizer aqui mais uma vez, e para os nossos ouvintes que estão acompanhando essa nossa conversa, que tem sido também motivador para que eu continue, né, considerando esse seu esforço, a sua resiliência. Nós sabemos que nem toda hora o prefeito está pronto para sentar, para discutir, para ouvir. Nem sempre toda hora o prefeito ou uma rede de secretários, como é essa rede dos secretários do prefeito Dimas, pode fazer uma grande reunião para discutir, para definir, né? O prefeito também não tem ali todos os recursos necessários para resolver tudo, né? A contento, na mesma hora, naquele mesmo momento, mas a gente sente que onde há paciência, a resiliência, a compreensão, né? E os frutos de um trabalho que você vem plantando aí e vem dando muito certo, vem dando muito certo, a gente sabe que o prefeito Dimas, ele dobra o esforço, né? Que ele faz para atender as demandas da nossa população. E essa credibilidade que tem a gestão do prefeito Dimas é justamente o que tem abrido as portas, vamos dizer assim, né? Através dos governos, tanto estadual como federal. O governo estadual tem sido um grande parceiro. Sim, como eu já falei anteriormente, a governadora Raquel Lira vem desempenhando um papel que deve ser reconhecido no estado de Pernambuco. Eu, particularmente, eu digo muito, o bom da política é isso, a gente ter a possibilidade de conhecer aquilo que a gente diverge. E o bom da democracia também é o bonito. Eu não fui eleitor da governadora Raquel Lira na última eleição e participei do grupo opositor a ela de maneira ferrenha. E em muitos momentos cheguei até a duvidar da capacidade de governo da nossa governadora. Mas hoje, eu digo sempre, a governadora ela não só conseguiu conquistar o meu voto, mas a minha admiração. O voto hoje na governadora Raquel Lira não é apenas pelo motivo da gestão cuja eu faço parte, está lhe apoiando, não. É um voto de admiração e de reconhecimento. Porque, veja, quando eu entrei na política de juventude, o primeiro setor que eu procurei foi o Estado.
Quando eu cheguei lá, o pessoal do estado me disse, Lagoa Itaenga não era nem conhecida no mapa das políticas de juventude, porque o ex-gestor nem se preocupava em Não chegar tinha aqui, nada preparado nem se para preocupar. receber. E o primeiro lugar que eu fui foi lá, eu disse, eu preciso de ajuda, não tem nada. Me deram material, me deram isso e aquilo, me deram um pré-projeto do que o Estado ia entregar no ano de 2026 para ir me preparando. E aí eu fui correr atrás aqui no município, correr ir para o jurídico, ver, a gente precisa ajustar isso, precisa resolver essas documentações. Isso a todo momento com o apoio do Estado, né? Dialogando com as entidades do Estado. E recentemente, semana passada, quando a gente foi receber os kits da Casa da Juventude, equipamento e tecnologia de ponta. Só não veio o ar-condicionado e eu já tô no Juiz de Dimas. Já disse aí, Lói, bom do ar-condicionado. Eu nem dou bom dia pra ele mais. Eu disse o ar-condicionado da sala. Computação, o ar-condicionado. E chegar de Brasília amanhã, prefeito, se eu estiver escutando, tô lá, viu, o ar-condicionado. Né? Mas televisão de 50 polegadas, computadores de última geração, mesas, cadeiras giratórias, mesa de reunião, 30 cadeiras plásticas para fazer momentos de atividades lúdicas, né? Kit de caixa de som, microfone. Então, assim, quando a gente olha para o kit e diz, mas isso é um investimento de 70 mil reais. 70, 100, o município poderia fazer um processo licitatório e investir isso na Casa da Juventude. Mas, às vezes, quando se trata de juventude, talvez o próprio sistema não olhe com certa atenção. E a gente vê um governo do estado que é algo muito mais complexo do que o executivo de um município, mas muito mais complexo governar um estado. A demanda é tremendamente maior. Entendendo? Então, e quando a gente olha para o nível nacional, que os gestores e os outros estados dizem, Pernambuco sai na frente. Pernambuco sai na frente. E eu disse até no grupo, Pernambuco sai na frente e Lagoa de Itaenga não fica para trás, não. Esse curso é tecnológico, né? De tecnologia da informação, é isso? A gente oferta os cursos de tecnologia, são 3 eixos, né? Como eu já disse, a gente tem o curso de design gráfico, onde a gente já está pensando também em abrir o laboratório de comunicação na Casa da Juventude, porque eu sinto que o comércio local ainda é muito carente em relação à comunicação gráfica. Sim. Né? Há um panfleto informando as promoções da semana. E por que a gente não fazer essa parceria, né? Queria muito que o município tivesse a associação dos comerciantes ativas, porque seria uma ponte para a gente fazer parcerias. Então, alô, secretário de administração, corra atrás dessa questão aí para a gente ganhar mais musculatura na desenvoltura das atividades. Você falou que o curso começa, esse curso aí, esse último curso que você falou, deve estar começando no início do segundo semestre, no início agora do mês de junho, não é isso? É isso que você pretende? Isso, no para início de junho. 120 São pessoas. 110 jovens 110. E tem 3 cursos. A gente tem informática básica, que a gente abre as 60 vagas para o curso de informática básica, porque os adolescentes e jovens de Lagoa Itaenga são muito carentes, nunca tiveram acesso, nem tocar em um computador. Então é necessário saber o básico primeiro, entender o que é um computador, programas de digitação, o que é importante também para o mercado de trabalho, você saber usar um Word, um Excel, um sistema de digitação. E aí a gente tem um curso de design e mídias digitais, onde a gente vai trabalhar a questão do marketing digital, da criação desse trabalho de comunicação, usando os programas e ferramentas online. E a gente tem um curso de gerenciamento e visualização de dados, que é algo mais intrínseco ainda no que tange a tecnologia. Você vai aprender sobre programação, sobre visualizar dados, estudar. Então, a gente começa para quem não entende nada, até para quem já tem uma formação e quer implementar aquilo. O mês de junho você disse que vai começar agora no mês de junho e o mês de junho já está batendo a porta. E ainda tem o programa Forma E, que semana que vem, eu já disse a Ruim da Mídia, olha, tem material do Forma E pra gente gravar semana que vem e vai ser 2 ciclos formativos, 40 vagas. A gente vai estar lançando, acredito que 5 de junho, abrir as inscrições para os meninos se inscreverem dentro das especificações, para olhar essas camadas mais excluídas da juventude, né? Eu digo sempre, me deram um prato, quando eu assumi a política da juventude do município, dizendo que eu tenho que fazer banda, que eu tenho que fazer aquilo, mas eu sinto que aquilo não é suficiente no que deixa, porque tem todo ano. São João tem todo ano. É verdade. 7 de setembro tem todo ano. Então, obrigatoriamente, isso tem que ter, porque tem todo ano. Mas o que não tem, o que acrescenta, o que fica, o que é palpável, né? Então, é isso, seu Moisés. É isso você falou, não atrapalhando teu raciocínio, você falou aí das portas que têm sido abertas através do governo do estado, trazendo equipamentos, fazendo doações importantes, dando oportunidade para a juventude de Lagoa de Itaenga ter uma grande melhora no conhecimento, na preparação, até para o mercado de trabalho. E o governo federal ainda não marcou presença? Bom, o governo federal ele tem se destacado porque
a gente precisa olhar as ações de juventude como um todo. As ações de juventude, ela acontecem no eixo social, no eixo da educação. Na educação, por exemplo, a gente tem um pé de meia, lançado pelo governo federal, que beneficia uma gama de jovens no país todo. No governo do estado, por exemplo, a gente tem o Pix do Tênis, onde o menino pode ir numa loja ali e comprar o sapato. Então, são ações que acontecem no todo, mas o que acontece? Há uma deficiência grande no governo federal em atingir o setor da juventude pela Secretaria Nacional de Juventude. Mas ano passado a gente conseguiu adentrar alguns editais, programas. A gente aderiu ao Sina Juvem, que é um programa onde a gente já está cadastrando todas as informações do que está sendo feito na política de juventude para que Lagoa de Itaianga fique no mapa nacional do Brasil de política de juventude, né? A gente já está cadastrando as informações e enviando tudinho, então a gente já tem esse primeiro passo. Agora em agosto vai abrir os editais do Estação da Juventude e outros programas. A gente está finalizando os estudos dos projetos que foram inscritos em 2025 para ser enviado em 2026, analisar a questão jurídica, tudo isso, né? E analisar esse sentido de que a gente precisa de respaldo jurídico. Veja, Lagoa de Itaianga não tinha um fundo municipal de juventude. A gente, semana passada, tivemos uma reunião com os 10 dos 11 vereadores. Inclusive, teve até gente que disse, mas tu vai conversar com a oposição. Eu disse, mas eu sou governo e... São vereadores do povo, né? São vereadores do... Tanto eu fui escolhido pelo povo, quanto eles foram. Inclusive, mandar até um abraço para os vereadores, né? O amigo Rodrigo Barros, que é presente na política de juventude, né? Na parte de esporte, né? Mas... foi um debate tão bom, tão construtivo, onde a gente pôde dialogar, ver as objeções, esclarecer. Foi um acolhimento tão bom que a gente teve pelo Legislativo. Mandar um abraço para Ziel, que eu disse, poxa, a gente precisa fazer isso mais vezes. Inclusive disse a ele, vocês precisam estar mais presentes na ponta da execução das políticas do município. No que a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores pode ajudar? No que a Câmara de Vereadores, no município como Lagoa de Itaianga, pode ajudar a título de canalizar benefícios federais aqui para o município? Bom, tem como? Tem sim. A gente está com um projeto do Fundo de Juventude já pronto, só fazendo análise financeira para ser enviado para a Câmara. Então eu pedi a eles, aprovem. Aprovem, pelo amor de Deus, porque a gente vai ter a possibilidade de estudar formas de financiar esse fundo. O Conica já tem sucesso, o Fundo do Idoso, então a gente quer trazer essa novidade para a juventude. A gente tem outro programa que é o Pulsar Juventude do Futuro, que a gente está fazendo análise financeira junto com o prefeito. A gente está para discutir ele próximos dias para fechar também. Foi apresentado aos vereadores, os vereadores amaram a ideia. E esse programa ele vai ficar marcado na história de Lagoa de Itaianga como o maior programa de investimento na política de juventude. Mas quando a gente fala de recursos, a gente precisa ter respaldo jurídico no que tange projeto de lei. Então, é importante os vereadores estarem tanto na execução das atividades, mas como na cobrança e na articulação da aprovação desse projeto de lei. Vocês têm recebido visita de algum vereador lá, Jacques? Ziel está sempre lá visitando a gente, na própria abertura da casa, o vereador do Milóia, Sandro do Sofá, entre outros, e estendi o convite a todos, sem exceção, sem divisão. Vão visitar a Casa da Juventude e avisem um dia antes para eu comprar um bolinho de rolo ali na amiga Júlia. Pronto, fica melhor ainda, da cidade. E o senhor também. Até Júlia levantou a mão aqui, disse o senhor também. Um bolinho de rolo com café e conhecer o trabalho que a gente está fazendo. E acompanhando também a gente, o nosso programa está a próxima atração da rádio, que é o presidente da rádio, né? Manuel Antônio, que também com bolo come, né? Com bolo, toma refrigerante geladinho. Jackson, muito obrigado, viu? Estou feliz com a sua visita, é bom conversar com quem tem o que dizer, né? Tem o que mostrar, né? Você traz aqui mais uma vez uma prestação de conta daquilo que é seu esforço diário, né? E eu tenho certeza que a juventude pode procurar a Casa da Juventude de segunda a sexta-feira, no horário de expediente normal do Serviço Público do Interior. 8 às 4. De 8 da manhã às 4 da tarde, né? Nos outros departamentos da Prefeitura, fora a saúde, né? É de 8 às 13 horas, né? Mas na Casa da Juventude, das 8 às 16 horas. Valeu, Jacques. Valeu, seu Moisés. Agradecer ao povo de Lagoa de Itaianga, ao senhor pela oportunidade, porque é um espaço de visibilidade para a gente falar dessas políticas. Né? Agradecer mais uma vez ao meu prefeito, Dimas, mandar um abraço. Vai-se embora, homem, que a gente tá com saudade, a gente tem muita cobrança pro senhor. Né? E deixar aquele abraço e mais vezes a gente vai vir aqui trazer mais novidades. E passem na Casa da Juventude, tem muita oportunidade lá esperando vocês. Pronto, eu e Manuel, que somos jovens, né, Júlio? Quando a gente tiver tempo, a gente passa lá na Casa da Juventude. Um abraço, minha gente! Tá chegando Manuel Antônio. Fiquem com Deus. 98,5 Rádio Itaenga, 19 anos no ar. Clean Med de